Bom dia. Nós somos um país, né, extremamente religioso, um país que tem a mania de acreditar em tudo, por isso que nós temos muitas pessoas aí usando e banalizando a espiritualidade. Só que nós vamos ver aqui nos livros de psiquiatria, né? Eu sou médico especializado em psiquiatria, e a gente consegue perceber muitas questões complexas que não são ditas abertamente, porque fere a crença de pessoas irracionais. Não estou dizendo para você que eu não acredito em Deus, eu acredito em Deus, mas eu quero provar para vocês que existem formas corretas de se acreditar e de se unir ao sagrado. E que aquilo que todo mundo faz não é o correto. Ah, mas você está dizendo que as pessoas não podem acreditar do jeito que elas quiserem? Sim. E eu vou provar para você aqui através do pensamento dereístico, né, dos tipos de pensamento, inclusive o pensamento mágico, que esse padrão de pensamento, de conexão com seres espirituais, enquanto você nega a sua própria existência através de uma vida profana, de uma vida depravada, de uma vida desprovida de intelecto, de uma vida desprovida de qualquer raiz moral, ética, ela não vai ser uma vida que vai te conduzir a um estado intelectual. Nós já estudamos que a pobreza cognitiva e a deficiência intelectual nos induz a quê? A criar juízos falsos. E o juízo falso significa você acreditar veementemente que aquilo que você crê de fato é verdadeiro. Então, o nome da nossa mente não é mente à toa, é porque a mente mente. Então, se você não tiver cuidado com aquilo que você pensa e explorar as possibilidades, como a gente sempre explica nos jogos de xadrez, vocês vão verificar que existe uma grande probabilidade de vocês estarem acreditando em algo extremamente errado e que estão induzindo vocês, como Jesus disse, né? Cegos guiando cegos, ambos cairão no buraco. Então perceba que esse pensamento mágico, ele fere frontalmente os princípios da lógica formal e que, bem como os indicativos e imperativos da realidade. Então, além do indivíduo que tem uma mania de acreditar em algo que ele não vê, vamos dar o exemplo de Deus. Deus é Deus? Sim, mas aí a gente tem um contexto artístico, um contexto filosófico para você compreender, por exemplo, através da figura artística da criação, né, de Michelangelo, você vê que Deus está tentando se conectar com o ser humano, mas o ser humano não está querendo se conectar com Deus. E Deus chama o ser humano para viver onde? Dentro da mente. Então a arte explica a vida e as pessoas não têm olhos para enxergar a própria vida e muito menos a arte. Então, por que essas pessoas não conseguem compreender? Porque o pensamento dessas pessoas, eles ferem frontalmente os princípios da lógica formal, ou seja, não conseguem se organizar. Eles não conseguem entender que a raiz do problema deles é justamente a sua falta de intelecto, é a sua negligência com o fato de você frequentar um ambiente religioso e você não ter nenhum conhecimento sobre a Bíblia Sagrada, por exemplo. Então, são pessoas como essa que eu estou me referindo. Eu não estou me referindo aqui a pessoas que têm uma fé racional e que trabalham, que estudam, que procuram evoluir como pessoas, e sim com aquela pessoa que procura a religião como um método de escape, criando o seu próprio Deus, a sua própria imagem e semelhança e não se adaptando em relação àquilo que Deus ordena, né? Então, olha que interessante, porque isso também está escrito. Eles seguem os desígnios dos desejos, das fantasias e dos temores, conscientes ou inconscientes. Ou seja, eles sabem e alguns não sabem. Do sujeito, adequando a realidade ao pensamento e não o contrário. Então, o que eles veem na realidade nada mais é do que uma adaptação do seu próprio mundo ilusório, do seu próprio mundo de pensamento, aonde eles criam Deus dentro daquilo que os seus desejos exigem. Então, eles são movidos por desejos pessoais e baseado nos desejos pessoais, como, por exemplo, a prosperidade, eles fazem uma imagem de um Deus próspero, sendo que a vida deles é o quê? É uma vida pobre, espiritualmente, cognitivamente, financeiramente. Então, o indivíduo, em vez de olhar para a sua própria vida e verificar o que ele tem que corrigir para que ele consiga se transformar em um ser mais inteligente, com mais capacidade cognitiva e, consequentemente, uma fé mais racional, a fim de não pedir para Deus aquilo que está ao alcance da sua mente, então esse indivíduo acaba acreditando ali em seres espirituais e, em vez de resolver os seus próprios problemas, ele fica ajoelhado, orando. Então vamos supor aqui que eu estou jogando xadrez com vocês e o meu inimigo, né, o meu adversário, faz um movimento contra mim. Eu vou chorar, eu vou orar, ou eu vou pensar numa forma de fazer com que essa jogada do meu inimigo seja neutralizada, para que através do meu estado de inteligência e cognição eu consiga fazer uma jogada melhor. Imagina que o meu adversário
ele me coloca aqui em xeque-mate e eu começo a orar para Deus, para que Deus me tire do xeque-mate. Deus te deu uma mente, Deus te deu intelecto, Deus te deu cognição. Então, é justo que você aprenda a usar a sua mente, usar todos os aspectos que envolvem cognição, para que você aprenda a tomar decisões mais corretas e mais assertivas, a fim de que, quando você não conseguir movimentar as suas peças, aí sim, se você fez tudo, Deus entra no jogo. Espero que tenha ficado claro. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, escrevam nos comentários a opinião de vocês. Nós temos um grupo de estudos fechados no WhatsApp, é um grupo de estudos profundos e complexos, que não podem ser, de coisas que não podem ser faladas abertamente. Então, caso você tenha interesse, é claro que é pago, e você vai escrever aqui no comentário: eu quero participar do grupo e aprender mais sobre questões filosóficas, psiquiatria, tudo que envolve a mente, a espiritualidade e as emoções de uma forma complexa, à luz da medicina, né? Que é importante a gente entender, pessoal, que a gente usa livros médicos, né, para estudar. Então, assim, a gente vai usar xadrez, a gente vai usar, por exemplo, esse livro aqui do Clausewitz é sobre da guerra. Então, são questões psicológicas. Isso aqui não é para a gente ficar brincando, contando piada, eu ficar falando assuntos emocionados para vocês. Não, são suas emoções. Isso aqui vai dar certo. Não é assim, pessoal. É através do desenvolvimento da intelectualidade, da racionalidade de todos os processos cognitivos, para que vocês aprendam a fazer análises e descartar o que não presta daquilo que presta, como nós já estudamos aqui na psicogênese da doença mental de Carl Gustav Jung. Ok? Sejam muito bem-vindos, um grande abraço e até o próximo vídeo.